Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Com essa declaração, a gente tem a primeira confissão de um discípulo de Jesus sobre quem é Jesus. Essa confissão foi feita por Pedro. Ele é então chamado por Cristo e ele, na verdade, recebe um novo nome, Pedro, dado pelo próprio Cristo. Pedro, na verdade, significa pedra. E ele é colocado como quem seria a pedra fundamental da igreja. Mas quando a gente olha para a vida de Pedro, para a trajetória dele dentro da caminhada de Jesus, não bate muito bem esse exemplo. Porque ao invés de ser firme, de ser estável como uma rocha, ele era impulsivo, ele era instável, ele era como a areia. Então por que Cristo escolheria alguém como ele para ser um dos seus seguidores? E mais do que isso, para ser uma pedra fundamental no que seria a igreja? Além disso, como que Jesus agia para chamar os seus discípulos? E como que ele ainda age para isso? Mateus 4, a partir do versículo 18. Pedro, na verdade, era um pescador. Ele era um pescador que tinha um pequeno negócio, ele e o irmão dele. Então, quando a gente for olhar para a história de Pedro, a primeira vez que ele vai aparecer para a gente vai ser no texto de João 1, a partir do versículo 35. Do versículo 35 ao 42. É o momento em que Pedro se dispõe a ouvir sobre Jesus. Então, o que é essa dinâmica? É basicamente a dinâmica do discipulado. Então, seria muito ingênuo da nossa parte pensar que o discipulado é uma entidade independente que a gente consegue fazer sozinho. Eu vou me discipular sozinho com a minha Bíblia. Isso não existe. Então, o discipulado, ele pressupõe e ele exige o ouvir. O ato de ouvir. Ele exige que a gente esteja aberto para uma nova verdade, para ouvir coisas que talvez não sejam aquilo que é confortável para o nosso coração. E vamos combinar que a gente vive uma época que ninguém está muito disposto a ouvir. Ninguém está muito disposto a ser confrontado. Condiz muito, inclusive, com a época que Jesus viveu. Também era uma época que não existia essa disposição muito grande. Na verdade, Pedro vivia numa comunidade que estava esperando, uma comunidade judaica que ansiava por um Messias. Eles viviam diante da opressão de Roma, da opressão de um governo que tinha tomado as terras deles, que colocava o próprio exército nas ruas, que tinha tomado seus reis, tomado seus profetas, tomado o seu templo. Então os judeus viviam essa ansiedade, essa espera, essa expectativa da chegada do Messias. Eles viviam ali diante de falsos reis sendo colocados no lugar dos seus reis, de falsos profetas sendo colocados para exercer a atividade do seu templo. Era uma situação horrorosa. E aí, a gente vê que a situação de Pedro, então, ele simplesmente recebe o irmão falando, achamos o Messias. Cabe a dúvida, cabe duvidar. Poxa, mas será que é mesmo? A gente está esperando há tanto tempo, a gente espera mais de 700 anos desde as maiores profecias, a gente espera 400 anos em silêncio de profetas, será que agora é a hora? Pedro não tinha ouvido falar sobre nenhuma grande nação desafiando o domínio romano. Não tinha ouvido falar sobre nenhum homem forte que chegasse para desafiar o reinado de Herodes ou da família dele. Então, quem seria esse? Quem seria esse homem que estaria dizendo ser o Messias e não tinha nenhuma base, nada que desse realmente esse enaltecimento para ele? Só que a dúvida que provavelmente surgiu não foi mais forte do que o chamado de Cristo para os ouvidos abertos de Pedro. E a verdade é que quando seu irmão traz essa mensagem que tinha sido entregue pelo próprio João Batista, Pedro não para pensar, não fica ponderando. Ele simplesmente vai. Ele simplesmente segue seu irmão. E ao seguir, ele tem uma surpresa. Ele descobre que, na verdade, esse homem de quem o irmão falara que era o Messias, estava esperando por ele. E esperava já para atribuir um novo nome para ele. Se Jesus sabia disso porque Jesus sabia antecipadamente, ou se André tinha falado de Pedro para ele, pouco importa para a verdade bíblica. O que importa é que, enquanto Pedro vai atrás daquele homem, mesmo sem saber quem era, ele recebe uma recompensa muito grande. Porque quando se fala em Messias, quando se fala num Salvador, até a nossa visão é de um homem forte, de um grande rei, de uma pessoa que seja cheia de destaque.
E, na verdade, ele chega lá procurando, então, esse rei. Alguém que estivesse muito acima de um reles pescador como ele, ou de um reles carpinteiro. E, na verdade, o que ele encontra é um homem em quem ele podia tocar, um homem com quem ele podia conversar, um homem que estava esperando por ele e que lhe presenteou com um novo nome. Da mesma forma, nós também temos que aprender que a fé vem pelo ouvir da mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, como Paulo ensina em Romanos 10. A gente tantas vezes fica temeroso em falar de Cristo. A gente tem medo do escrutínio, a gente tem medo do julgamento, a gente tem medo das acusações, da chacota, a gente tem medo de ser chamado de louco, quando a Bíblia nos chama de loucos. A gente tem medo de ser chamado de radical. A gente tem medo de parecer fora do comum, e esse é justamente o nosso chamado. Quando a gente tem um coração disposto a ouvir, não importa se é uma mensagem grande e elaborada, se é uma grande pregação como as que Paulo fez em Atos, ou se é uma simples mensagem como a de André, achamos o Messias. Ou uma simples mensagem como séculos antes fez Jonas, falando daqui a 40 dias Nínive será destruída e converteu uma cidade inteira. Porque, na verdade, quem age não é o mensageiro, mas quem age é Deus no coração das pessoas que recebem. Diante de um coração aberto, a mensagem sempre vai ser eficaz. A mensagem de Deus sempre vai ter efeito. Então não é responsabilidade nossa definir quem tem ou não tem um coração aberto. A nossa responsabilidade é simplesmente levar a mensagem. Pedro se dispôs também a ouvir. E eu acho que esse é outro lado que também a gente tem uma dificuldade muito grande em viver. O quanto a gente se dispõe a ouvir. Quando a gente vem aqui na igreja, quando a gente vai aprender alguma coisa nova, quando a gente ouve uma pregação que traz novidades, aí tudo bem, aí a gente ouve. Mas quando a gente ouve alguma coisa que confronta o nosso pecado, que coloca as nossas atitudes vis e acusadoras diante da parede, aí não. Aí a gente tem uma dificuldade muito grande em aceitar. Aí isso nunca é para mim, isso é para o outro. Ah, não, isso aí é para o meu amigo do trabalho. Ah, não, isso aí é para minha esposa, isso aí é para o meu pai. A mensagem de Deus sempre é para nós. Essa disposição de Pedro é uma disposição que a gente precisa para que a gente deixe de acreditar só no Jesus que a gente quer em detrimento do Jesus bíblico. Para que a gente pare de crer e confiar num Jesus, num Messias instrumental, que existe só para ajudar a gente com os nossos problemas, e passe a acreditar no Cristo crucificado. Um Cristo que a gente coloca como tão minúsculo diante da majestade de um rei que é capaz de amar a gente quando a gente é completamente odiável. E como Pedro, ouvir traz uma recompensa. Esse gesto de ouvir traz uma mensagem maravilhosa. Uma mensagem de que Jesus nos ama. Que Jesus realmente se importa. Que Jesus realmente está pensando em nós mesmo antes da gente buscar Ele. E pensa tanto em nós como aquela mensagem que Ele traz àquele que tem ouvido em Apocalipse 2,17. Lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Assim como Pedro, Jesus promete para a gente um novo nome. Um nome que seja só nosso e do próprio Deus. Hoje, na nossa realidade de 2019, a gente tem pouca clareza do que significa isso, mas o povo hebreu tinha uma relação muito forte com os nomes. O nome caracterizava muito de quem a pessoa era e de quem ela viria a ser. O fato de Jesus Cristo, Ele mesmo, nos dar um novo nome, é um presente tão grande que a gente não consegue ter noção. É uma intimidade tão grandiosa que a gente nunca vai ser capaz de descrever. Pedro, de fato, se dispôs a ouvir sobre Jesus. Ele se dispôs a ouvir o bom e ouvir o ruim. Ouvir o que agradava o coração dele e ouvir o que também o perturbava, o que feria, o que dizia que ele também era podre e incapaz. Mas diante disso, ele recebe uma grande recompensa de comunhão com Jesus Cristo. E nós? Será que nós temos realmente ouvido? Será que a gente quer realmente ouvir, independente de ser uma mensagem boa ou ruim para nós? Será que a gente aumenta o tesouro dessa recompensa de comunhão com Cristo que Ele tem preparado para a gente? Será que a gente verdadeiramente busca esse novo nome? Esse nome que vai nos descrever, não pela nossa maldade, pelos nossos erros, mas pela graça que Jesus teve em resgatar a gente?
Pedro se dispôs a ouvir sobre Jesus.